Gostaria de compartilhar com os irmãos uma mensagem com um tema chamado O Valor de um Membro. O valor de um membro. Cada membro da nossa igreja, da sua célula, do seu life group é tão importante, né? E eu começo com uma pergunta nessa introdução: quanto vale um membro do seu life group ou sua célula, um membro da nossa igreja? Oh, irmãos, com certeza é um valor inestimável, imensurável. É um valor realmente que cada pessoa é tão importante para o reino do Senhor. Cada pessoa, cada membro de célula é tão importante para a edificação desse reino. Essa pessoa que nós pastoreamos, o líder de célula que pastoreia os seus membros, irmãos, é um privilégio nós estarmos integrados na nossa visão celular da nossa igreja. E eu gostaria de compartilhar, baseado nesse tema, o valor de um membro, a palavra do Senhor que está lá em Mateus, capítulo de número 1, do versículo 1 ao 16. Mateus, capítulo 1, do versículo 1 ao 16, diz o seguinte: esse é o livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. E Abraão gerou a Isaac, Isaac a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão, Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Nasson, Nasson a Salmon, Salmon gerou de Raabe a Boaz. Este de Ruth gerou a Obed a Jessé, Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi, Salomão, de que fora mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abaías, Abaías a Asa, Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias, Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acais, Acais a Ezequias. Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias, Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos. No tempo do exílio da Babilônia, depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, Salatiel a Zerobabel, Zerobabel gerou a Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azó, Azó gerou a Sadoc, Sadoc a Aquim, Aquim a Eliúde, Eliúde gerou a Eleazar e Eleazar a Matã, Matã a Jacó, e Jacó gerou a José, marido de Maria, na qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Aleluia. Irmãos, essa aqui é a genealogia de Jesus. Mas você pode estar perguntando: meu Deus, são tantas pessoas, tantos nomes, o que tem a ver com isso, irmãos? Destacando a cultura judaica, que é uma cultura muito patriarcal do homem, visando o homem, né, a figura do homem, e muitas vezes não a mulher, né, e realmente a figura do homem era tão mais importante naquela cultura do que a mulher propriamente dita. A mulher é auxiliadora, né, e a Bíblia fala auxiliadora capaz, né, então tem a sua função, a sua devida importância. Mas o livro, baseado nessa cultura, o evangelista, o escritor Mateus, ele coloca esses homens, mas ele dá um destaque entre 5 mulheres. 5 mulheres aparecem no meio dessa história do nascimento de Jesus, da descendência de Jesus. E sabe, olha só o que acontece: 5 mulheres, quem são elas? Tamar, Ruth, Raabe, Betseba e Maria. Irmãos, eu não creio em coincidências bíblicas, eu creio que Deus tem propósito. E o escritor, inspirado pelo Espírito Santo desse evangelho, Mateus, inspirado pelo Espírito Santo, ele não colocou por acaso essas mulheres. Foram mulheres que tiveram sua devida importância, devido, sabe, a situações que fizeram o que elas fizeram tem que ter um destaque. E elas entraram, irmãos, na genealogia de Jesus. Olha que privilégio, fazer parte da história da família de Jesus Cristo, ao qual veio ser Jesus. E eu quero dar destaque, olha só: Tamar, Ruth, Raabe, Betseba. Essas 4 mulheres têm algo em comum. Não foram mulheres qualquer. Foram mulheres, olha interessante, que possuem algo comum, onde elas tinham graves questões morais em sua biografia, ligadas à questão sexual. Interessante isso. Eram mulheres que tiveram distúrbios, situações. Tamar, né, se você vai ler a Bíblia lá em Gênesis, ela teve que proteger a sua descendência e acabou tendo um relacionamento com seu sogro, né, deturpando um pouco as situações familiares.
Leia um pouco lá. E sabe, Raabe também, Betseba, foi a mulher que Davi teve um caso. Era mulher de Urias, e Davi teve um caso, na qual gerou Salomão, que entrou para a genealogia de Jesus. Olha como essas pessoas eram, irmãos. Não eram perfeitas. Pessoas não eram, sabe, nós podemos pensar, meu Deus, a genealogia de Jesus tinha que ser pessoas perfeitas. Não, elas não eram perfeitas. Mas olha o que acontece. Tem uma mulher dentro dessa genealogia de Jesus, onde nós vamos focar nossa história hoje, que é Raabe. Raabe era uma meretriz, uma prostituta. E essa mulher, ela entrou na genealogia de Jesus, onde ninguém mais vai tirar a honra dessa mulher. E ela era uma prostituta. Ela era uma pessoa descriminalizada pela sociedade. Você vai encontrar essa história, nós estamos falando para líderes, lá em Josué capítulo 2, por causa do nosso tempo eu não vou poder ler toda a história, mas Raabe era uma prostituta. A prostituição é aquela que a mulher se entrega para os homens em troca de um pagamento. A sua casa, a Bíblia fala que ela foi construída junto ao muro de Jericó. A cidade de Jericó, irmãos, naquela época era fortificada, ainda não era dos israelitas, dos judeus, né? Existiam outros povos sobre toda a terra de Canaã, e Josué, ele ficou incumbido na missão de adentrar a terra prometida, e você sabe essa história. E quando a primeira cidade que Josué vai invadir é a cidade de Jericó, uma cidade fortificada, com muralhas altas, grandes, né? E a casa de Raabe era na muralha, era realmente na muralha. Ou seja, era uma casa distante do centro social, distante do centro comercial, era uma casa da periferia, dos muros da cidade. Eu realmente não sei o tamanho da cidade de Jericó, você pode pesquisar na sua casa, eu não pesquisei, mas ficava na periferia. E quanto mais a profissão dela, sendo uma prostituta, descriminalizada pela sociedade local. Então, irmãos, essa era a Raabe que entrou na genealogia de Jesus. E sabe, irmãos, aquela cidade de Jericó ficou apavorada quando ouviu, e a Bíblia fala sobre um bando de israelitas que estavam adentrando aquela cidade, apavorada, tiveram medo, mas já existia a situação, eles já sabiam, Raabe já sabia que o povo de Israel, os israelitas, o hebreu, eles tiveram um milagre poderoso, que foi a abertura do Mar Vermelho. O Deus desconhecido fez livrar o povo da mão de Faraó, da mão do Egito, né, da escravidão, de uma forma poderosa, milagrosa. Então todos estavam assustados. Esse é aquele bando que o Deus desconhecido livrou de um grande milagre. E ela ouviu essas histórias. E sabe, Josué, a Bíblia fala que Josué manda espias para que ela conhecer aquela cidade. E eles vão escondidas, e o rei daquela cidade descobre que existia espiões naquela cidade. E Raabe descobre, vê, eram os israelitas, esconde, adentra a casa deles. Irmãos, e é uma coisa interessante quando Raabe conhecia de ouvir o Deus do milagre. E eu me recordo o que Jó falou. Quantos de nós, né, e quantas pessoas só conhecem o Deus da história, mas não conhece o Deus vivo e poderoso. Jó falou o seguinte, no Jó 42, versículo 5: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Diferente. E sabe, e naquele exato momento, sabendo que estavam os israelitas na casa dela, Raabe creu no Deus desconhecido. Ela creu nesse Deus desconhecido. E, irmãos, e livrou, né? Falou que não estavam os israelitas na sua casa, e Deus prometeu o livramento. E quando caiu aquelas muralhas, irmãos, somente a casa de Raabe e quem estava dentro da casa, que era a sua família, foi livre e foi poupada, porque ela poupou os israelitas, porque ela creu no Deus Todo-Poderoso. Oh, irmãos, só que Raabe ainda era uma prostituta. Raabe ainda tinha um passado. Raabe, sabe, irmãos, ainda tinha talvez no coração dela, antes de encontrar aqueles israelitas, ela tinha que tirar o seu sustento,
né, da sua profissão, né, de prostituição. Talvez Raabe tinha 30, 40 anos e ela era a única fonte de renda. Talvez se fosse uma viúva que perdeu seu marido e estava descriminalizada e agora ela precisava trazer sustento para sua casa. Eu não sei como era a história de Raabe, a Bíblia não relata os detalhes. Nós podemos pegar pelas entrelinhas, imaginar como era a vida dela. Com certeza ela não estava naquela profissão, eu estou botando entre aspas, porque ela queria aquelas práticas erradas. Sabe, irmãos? Mas uma coisa é, Raabe tinha sonhos, como qualquer outra pessoa, como eu e você. Aquela meretriz tinha sonhos. Quais eram os sonhos daquela mulher? Você já imaginou quando você leu essa passagem? Será que ela imaginava o seguinte: eu quero ter uma casa? Ela tinha a casa dela. Mas será que ela queria ter um marido? 2 filhos? Como é que é o sonho dela? Familiar? Como é que era? Eu não sei. Mas com certeza, irmãos, ela tinha esse sonho. Lembra daquela mulher que Jesus encontra com ela, aquela mulher samaritana, lá naquele poço Jesus encontra, e ela já estava no 5º marido, tentando. Enfim, ela queria talvez sonhava, mas de forma errada. E Jesus tem um encontro com ela e a vida daquela mulher muda. Sabe, irmãos, com certeza, essa era a Raabe. Eu quero te dizer uma coisa: Raabe conhecia os desejos dos homens, mas não conhecia o desejo de Deus. Eu posso te falar com muita propriedade: Deus escolhe as pessoas que nós não escolheríamos. Deus escolhe. Deus escolhe. Deus quer mostrar a sua graça para pessoas como Raabe. Deus quer mostrar a sua graça para pessoas como eu. Deus quer mostrar a sua graça para pessoas como você que está me ouvindo. Deus quer mostrar a sua graça para o seu membro da sua célula. Cada membro de célula tem sua importância, tem seu valor. E sabe, irmãos, essas são várias pessoas que estão lá na sua célula com muitas histórias diferentes. Histórias que talvez sejam das mais diversas. Histórias de bênçãos, mas também de história de muita luta, de muitos desafios. Mas eu quero te dizer uma coisa, que o membro da sua célula, ele tem um valor muito precioso para o Senhor. Ele tem um valor muito precioso. Sabe, talvez esse membro da sua célula, ele precisa ser extremamente cuidado. E aí eu lembro, irmãos, que nós como líderes, o líder da célula, eu como um pastor, todos nós precisamos cuidar muito bem de cada pessoa. É um desafio, podemos ser falhos. E se nós estamos falhando, nos perdoe, nós somos humanos. Mas uma coisa é, nós precisamos colocar esse encargo do nosso coração. Cada líder de célula cuidar muito bem de cada membro, de cada história que está lá na sua casa, que está lá naquela casa onde é recebida a sua célula. Sabe, queridos? E também, eu não quero eximir, só colocar a responsabilidade somente pelo líder de célula. Não. Cada membro de célula também é responsável por cuidar dos outros membros da célula. Nós somos família. Nós somos uma família. A Bíblia fala em 1 Pedro: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. E esse texto que Pedro está escrevendo a carta, ele está falando para os presbíteros. Mas, irmãos, todos nós somos responsáveis no cuidado um ao outro. Nós somos uma família. As nossas células, né, cada membro cuidando de um se importando com o outro, um olhando para o outro. E o líder daquela célula, sendo o pastor daquela célula, ele vai também, sabe, municiar a todos os irmãos para todos serem muito bem cuidados. Gerar comunhão, gerar vínculo, gerar muita alegria. Sabe, mas vai aparecer membros, pessoas que vão participar da sua célula que não são perfeitas e nunca serão perfeitas, mas vão precisar do desenvolvimento da sua vida cristã. Às vezes é novo convertidos, com muitas dificuldades, não são perfeitos. Precisamos entender que vai levar tempo e investimento para vermos um membro muito bem edificado. Vai levar tempo, vai levar, e aí entra o discipulado. Você vai amando cada pessoa.
Não podemos desistir. Às vezes, aquele membro, ele vai dar uma dor de cabeça. Ele vai, muitas vezes, ele vai repetir pecados. Muitas vezes, ele vai repetir situações. Mas eu quero te falar uma coisa: não desista do seu membro, da sua célula. Não desista. Talvez ele não vai corresponder às suas expectativas. Mas, irmãos, o nosso dever é ter um olhar da graça. O nosso dever é cuidar muito bem de cada pessoa. Cada membro tem seu valor. E, irmãos, e aí onde eu quero entrar, nós precisamos ter, o que Deus tem falado no meu coração é: eu preciso ter o olhar da graça na minha vida. Sabe, Raabe, voltando para a nossa personagem principal, ela tinha marcas. Ela tinha marcas. Marcas pela sua vida impura, marcas pelo seu rótulo, era uma meretriz. Marcas, sabe, irmãos, do que a vida deu. Lembra de Jesus, quando também teve uma marca? Quem é esse que veio lá? Será que de Nazaré sai alguma coisa? Marcas. Filho de um carpinteiro. Será que de lá de Nazaré pode sair alguma coisa boa de lá? Irmãos, nós somos craques em rotular pessoas, colocar adjetivos nas pessoas. Fulano é isso, fulano é aquilo. E sabe, muitos membros às vezes vêm com esses rótulos carregados na sua alma, na sua vida. E queridos, e aí essas pessoas chegam conosco, chegaram nas nossas células, chegaram agora no nosso grupo familiar, chegaram na nossa igreja. Pessoas, irmãos, rotuladas, talvez na sua família, com muitas disfunções familiares. Chegou, sabe, queridos, pessoas com marcas, pelas suas práticas do passado, por aquilo, sabe, carregadas com um grande fardo nas suas costas. Mas agora, irmãos, esses irmãos se tornaram membros, estão participando conosco, estão vindo nos nossos cultos de celebração, estão vindo nos nossos tadéis, nas noites de glória, estão vindo agora nas nossas reuniões de célula, nossos GEs. Queridos, aí eu preciso entender que eu tenho que ter, como um pastor, como um irmão em Cristo, o olhar da graça. O olhar da graça. O olhar da graça. Sabe? De favorecer. Favorecer, às vezes, as pessoas não merecem. Isso é a graça. É o favorecimento imerecido. E nós precisamos realmente demonstrar a graça. Sabe? O jeito do que não é graça é uma pessoa que só é vista pelo aquilo que ela faz. Mas a graça, ela define uma pessoa pelo que ela é. Sabe, ela vai definir essa pessoa porque ama. Porque nós amamos cada membro de célula. Então nós vamos derramar essa graça. Sabe, e às vezes esse membro vem com muita bagagem. Nós vamos amá-lo. Nós vamos acolhê-lo. Nós vamos, sabe, abraçá-lo. Mesmo que esteja com tantos vícios, mesmo que esteja com tantos problemas, mesmo que não seja a sua expectativa. Mas eu preciso ter o olhar da graça. E sabe, irmãos, quando nós não olhamos, quando eu não consigo, eu só olho para o exterior. Quando eu só olho para o exterior, eu não estou ministrando a graça. A graça é quando você não olha para o exterior, mas você olha para o interior da pessoa. Cada pessoa tem seu valor. Cada pessoa, sabe? Às vezes nós vamos nos deparar com pessoas com dificuldades de temperamento, dificuldade até de caráter, dificuldades, sabe, áreas que essa pessoa muitas vezes precisa de muito conselho, precisa de ajuda e às vezes não consegue romper. Eu preciso olhar com a graça, de olhar, meu irmão, conta comigo, eu estou contigo, eu não vou ser um julgador, sabe, eu vou estar do teu lado, eu vou perguntar o que está acontecendo, eu vou estar sempre me amando, eu vou te ajudar. Isso é pessoas que dão valor para os seus membros. Líderes que dão valor para os seus membros. Sabe, queridos, Raabe, ela podia não, sabe, denunciar os espias. Mas ela encontrou a graça com aqueles espias. Aqueles espias, né, até o povo foi bater na porta da meretriz. Entrega essas pessoas que estão na sua casa. E ela esconde, ela protege. Ela creu, irmãos, e quando veio Josué com sua equipe e foram lá para Jericó e gritaram nas muralhas, e as muralhas caem, ela recebeu a graça.
naquele exato momento, não, sabe, ela não foi rotulada como uma meretriz, ela não foi desqualificada, ela não foi afastada, ela foi honrada. Que mulher poderosa, porque ela simplesmente creu e Deus derramou a graça dele, o favor imerecido. Irmãos, a graça, nós não vamos ligar para a história, nós não vamos ligar pelo passado, nós vamos simplesmente amá-los, acolhê-los, recebê-los nos nossos braços. Sabe, queridos, não importa a situação que o membro se encontra, Deus quer mostrar amor e misericórdia. Deus quer mostrar amor e misericórdia. Mas talvez aquele membro possa falar bem assim: você não entende, você não sabe o que eu fiz, o meu pecado foi pesado, sabe, olha o que fizeram comigo. Mas irmãos, Raabe era uma prostituta. Raabe, ela precisava de uma limpeza. E que o membro da célula precisa é muitas vezes de restauração. E quem serão os agentes da restauração? Sou eu. Você pode olhar para você mesmo e falar: eu sou esse agente da restauração do meu membro da minha célula. Eu sou esse agente de restauração do membro da minha igreja. Eu sou o agente de restauração do meu irmão em Cristo. E isso é graça. Precisamos ter esse olhar. Eu preciso, eu quero ter. Nós somos falhos. Eu já falei isso. Peço perdão das minhas falhas. Peço perdão das falhas da igreja. Peço perdão. Nós não somos perfeitos. E até uma certa vez eu ministrei e eu falei isso. Eu sou a primeira vítima, ou o primeiro alvo. Perdão. Eu sou o primeiro alvo da graça de Jesus. Eu preciso da graça de Jesus. Eu preciso. E sabe, queridos, cada membro, nós precisamos olhar com o olhar de Romanos, capítulo 8, versículo 1. O apóstolo Paulo escrevendo a carta para a igreja de Roma, ele diz o seguinte: portanto, agora já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia! Já não há. Todo escrito de dívida já foi pago. Todo escrito, sabe, irmãos, de pecado já foi pago. Jesus já não condena mais. Jesus não está mais condenando, mas muitas vezes eu ainda estou carregando o peso de condenação. E aquele membro chega na sua célula, na minha célula, com esse encargo, com esse peso tão grande, com esse fardo tão pesado. Mas a Bíblia está falando, já não há nenhuma condenação. Mas ele não consegue tomar posse, ele não consegue, sabe, se libertar desse passado, ele não consegue se libertar dessa coisa que tanto aprisiona. E ele está nas nossas células. E sabe, queridos, eu preciso falar esse texto para esse membro. E falar: meu irmão, ajudá-lo a tirar todo esse peso. A Bíblia fala: desembaraçando de todo o peso e pecado que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança, diz a palavra. Então você vai pegar na mão daquele membro, daquela sua célula, sabe, o membro da sua igreja, o membro, irmãos, e você vai carregar, você vai andar com ele e vai falar: meu irmão, já não há mais nenhuma condenação. Fala a palavra de afirmação, começa a falar de Jesus, ministra o evangelho de Jesus. Já não há condenação. E eu vou ser esse agente de olhar para o membro da minha célula e falar: esse irmão tem muito valor para mim. Olhar de graça. E você vai ajudá-lo a tirar toda a condenação da sua vida. Ministrar Jesus Cristo. Irmãos, e falar para ele que o fardo é leve e o jugo é suave. E aí olha o que a Bíblia fala, e nós vamos ajudar. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já se passaram. E eis que se fizeram tudo novo. Queridos, cada membro, eu declaro sobre a minha vida, sobre as nossas vidas, sobre os nossos discipulados, sobre as nossas reuniões de célula, sobre os nossos cultos de celebração. Irmãos, nós vamos experimentar uma novidade de vida, porque as coisas velhas se passaram e nós vamos ver o novo do Senhor. E o novo do Senhor, irmãos, tem vinho para você. Tem pão para você, como eu já até ministrei anteriormente. Sabe, queridos, Deus quer derramar graça sobre cada membro das suas células. E eu, como líder,
Eu preciso olhar e ver o valor que cada um tem. Eu sei que alguns não são fáceis. Eu sei também, escute isso aqui, que às vezes há conflitos. Às vezes há situação de conflitos, né? Mas, irmão, Deus vai derramar graça sobre a sua vida. Perdão vai reinar. Você vai lá, pede perdão. Você pode, o membro, pedir perdão do seu líder. O líder pedir perdão do membro da sua célula. Mas o que não pode acontecer é nós não consertarmos os conflitos. Os conflitos virão, vêm, eu sei, mas eles vão passar. Mas quando eu cada vez mais, é isso que Deus tem falado hoje de manhã para mim, eu preciso ter o olhar da graça. Eu quero ser esse agente de graça para as pessoas que estão ao meu redor, principalmente da minha família, principalmente da minha esposa, principalmente da minha filha. Agente de graça, favorecer. E Deus vai nos ajudar. Talvez você possa falar assim: eu não me sinto capaz. Mas eu quero te falar, você é capaz. Você é capaz. Sabe por que eu sei disso? Porque Jesus está dentro de você. Jesus está em mim. Aleluia. Coloca a mão no seu coração, aí onde você estiver. Você vai falar para o Senhor: Deus, me ajuda a ter esse olhar da graça. Queridos, antes de nós orarmos, foi por isso que Raabe entrou na genealogia de Jesus. Deus não olhou para ela mais como uma prostituta. Deus olhou como a sua descendência. Deus olhou a mãe do bisavô de Davi. E quando houve a salvação, sabe o que aconteceu? Deus deu um marido para Raabe, chamado Salmo, homem de Judá, valente. Deus vai te abençoar. Deus vai te prosperar. Deus vai nos capacitar quando nós recebermos da graça e nós sermos esse agente de graça. Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esse Tadel, esse último Tadel online. Nós vamos estar voltando presencialmente. Senhor, nós queremos, como líderes, ser agentes e ter esse olhar da graça para os nossos liderados. E cada membro possa receber dessa graça, ser valorizado, ser amado, ser amparado, ser acolhido. Perdoa as nossas falhas, nós não somos perfeitos, mas nos capacita, Senhor, para sermos homens e mulheres arrojados, cheios do amor do Senhor, para, Senhor, conquistarmos essa cidade e a nossa igreja, as nossas células serem conhecidas como células do grande amor e derramar da graça do Senhor. Que Deus te abençoe, Deus te prospere, Deus te guarde. Uma semana abençoada e o teu olhar cheio da graça do Senhor. Um beijo no coração. Deus te abençoe.